Este é o Conexão Futura, na tela do seu canal Futura e também no site futura.org.br/Conexão Futura, na tela para você. Aqui você encontra todos os nossos episódios e também o caminho para estar com a gente nas redes sociais. Os nossos canais no Facebook, Twitter e também no YouTube. O Conexão Futura de hoje começa chamando a atenção para a importância da preservação dos corais que habitam a costa brasileira. Quem já teve a oportunidade de mergulhar nas praias do Maranhão, de Pernambuco e da região dos lagos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, deve ter se encantado com as cores fortes e brilhantes dos corais. Para você ter uma ideia, o Brasil possui uma das mais importantes comunidades coralíneas da América do Sul, que ocupam aproximadamente 2.400 quilômetros de costa. No entanto, toda essa diversidade biológica está sendo ameaçada pelo aquecimento global. E para falar sobre a importância da conservação dos corais para a vida marinha, eu converso agora com Clóvis Castro, que é coordenador-geral do projeto Coral Vivo. Tudo bem com você, Clóvis? Tudo bem, obrigada prazer. por vir ao Conexão Futura. Obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês. Eu gostaria de começar a nossa conversa te questionando. Quando a gente imagina aquecimento global e impactos desse aquecimento global, a gente imagina em poluição, desmatamentos, situações aqui na vida terrestre. De que maneira esse aquecimento impacta a vida marinha? O aquecimento global é um dos efeitos da acumulação de gases de efeito estufa na Terra, né? Esses gases eles incluem o gás carbônico, por exemplo, que é absorvido pelos oceanos. Esse aquecimento ele gera problemas diretos na fisiologia dos organismos, mais ou menos assim, que nem a gente vai para a praia ou vai para um lugar quente, a gente sua, ou vai para um lugar frio, a gente não sua. Os organismos mudam o comportamento da fisiologia deles quando eles estão no lugar mais aquecido. No caso dos corais que formam os recifes tropicais, em especial, eles têm uma simbiose com uma alga que vive dentro do tecido deles e que essa relação simbiótica depende em grande parte da temperatura. Como os corais vivem no limite de temperatura que essa simbiose aguenta, se você aumenta a temperatura às vezes em 1 grau, já faz uma diferença total. Ele já pode expulsar essas algas. Para muitos corais do mundo, o produto que essas algas conseguem produzir por simbiose, por fotossíntese, ele é usado na alimentação do coral. E quando então expulsa a zooxantela, algumas espécies de corais, que dependem muito dessa fonte de alimento, podem morrer. Por outro lado, é chamado de branqueamento, porque como a alga está dentro do tecido do coral, o tecido ele é meio transparente, para poder a luz passar e a alga fazer a fotossíntese. Quando elimina a alga, o tecido fica transparente e você vê o esqueleto do coral através do tecido, que é muito branco. Daí é por isso que chamam de branqueamento. De branqueamento. Enquanto você falava, a gente exibia algumas imagens de corais para o telespectador e a gente vê aquela cor, as cores lindas, os formatos muito vivos, diferenciados. Os corais, eles não deixam de ser uma casa para os peixes, né? Ali tem muitos organismos dos quais os peixes se alimentam. São locais onde os peixes podem se esconder por uma autodefesa. Pode afetar a vida dos peixes e aí chegar até o homem, dessa maneira também, assim, friamente falando. Os recifes de coral, eles têm, eu diria que assim, 4 eixos de importância muito grande para o homem. A primeira, mais óbvia, é que eles são criadouros e locais com muita diversidade, inclusive de peixes, de lagostas e de outros organismos que são consumidos diretamente pelo homem. A segunda coisa é que você vê que onde tem o recife de coral, a costa está protegida. E com isso é menos afetada por essas ondas, essas ressacas e tudo mais. Um terceiro item seria porque
muitas atividades que geram renda, emprego e renda, são associadas a turismo e lazer em ambientes recifais. E, então, assim, muitas milhões de pessoas dependem da boa saúde desses ambientes. A quarta é um pouco mais sutil, que é o fato, assim, os recifes de coral, você deve ter colocado imagens onde a pessoa nota que o fundo é todo recoberto de seres vivos. Esses seres, para viverem, eles precisam de um lugar onde tem um substrato duro para poder se assentar e crescer. Ele vive pregado ali, tá certo? Para poder competir pelo lugar, existe uma guerra química violentíssima, onde um organismo joga uma química em cima do outro para ou matar ou impedir dele chegar perto. Agora, e essa química, então, é basicamente um antibiótico. E tem muita pesquisa, então, para desenvolver novos antibióticos a partir dessa guerra química. O Brasil tem espécies únicas de corais? O Brasil... coral primeiro você tem que explicar que coral é um termo, digamos assim, popular. Então tem vários grupos de animais diferentes, mais ou menos aparentados, mas bem diferentes, chamados de corais. Pensando nos corais como um grupo, todos os grupos chamados de corais, metade das espécies que tem no Brasil só tem no Brasil, não tem mais lugar nenhum do mundo. Então, tá? Esse já é um grande motivo para a gente se preocupar com eles e tentar conservá-los, não é isso? Eu acho que esse é um dos motivos. Primeiro, assim, se alguém pensar assim, não, vamos proteger lá no Caribe, vamos proteger no Pacífico, aqui, né? Não vão estar protegendo essas espécies. Mas a segunda coisa, assim, é que é um ambiente muito importante para o homem mesmo, não só pela questão da natureza, fora o fato que é muito bonito, né? Assim, quem já mergulhou no Recife de Coral é um lugar mágico. Agora, Clóvis, eu quero mostrar aqui para o telespectador esse livro. O Clóvis faz parte do projeto Coral Vivo, que completou 13 anos agora em outubro, e o projeto rendeu esse livro aqui, né? Esse livro ele é uma celebração, né, de tudo que o Coral Vivo fez nos últimos 13 anos e também dos 10 anos em que a gente ganhou o primeiro contrato de patrocínio da Petrobras via seleção pública. E então, assim, como centenas de pessoas participaram do projeto, a gente já, por exemplo, tanta coisa que não dá nem para falar, tem que dar uma olhada no livro. O livro não está à venda, mas você, se quiser conhecer mais sobre a história dos corais, quiser ter acesso à publicação, ela está lá vou mostrar a página para vocês, tem um acesso pelo site do coralvivo.org.br. A publicação pode ser baixada, né, ou apenas visualizada. Essa é a página, essa é a capa, na verdade, e aqui página por página você pode acessar uma a uma, ler todo o conteúdo. Na verdade, ali não é página por página. Aquilo ali é um outro livro que a gente lançou agora em 2016 também, que é Conhecendo os Recifes Brasileiros. Mas é possível visualizar as páginas aqui, né? Que são... O outro livro é um livro também muito interessante, que é um livro de divulgação científica, que fala sobre os aspectos que a rede de pesquisa de Coral Vivo estuda no Brasil, com exemplos brasileiros, com descobertas brasileiras. Também vale a pena, também tem para download totalmente. Já teve mais de 1000 downloads, o outro livro foi lançado há mais tempo, esse foi lançado agora. Né? Que bom. Fala pra gente da situação real hoje da costa brasileira. Olha, a costa brasileira, ela tem comunidades coralíneas desde a foz do Rio Amazonas até Santa Catarina, de águas rasas, né? Sendo que os recifes mais diversos e que estão em melhor estado de conservação, eles ficam no sul da Bahia. Algumas áreas estão já bastante impactadas, não por mudanças climáticas, mas... Por quais motivos? Mas principalmente por poluição industrial, por desmatamento que gera sedimento que é carreado para os rios e levado para os mares, que acaba soterrando
a fauna, né? E principalmente eu acho que isso aí é até mais geral mesmo pela sobrepesca, pela pesca descontrolada, pela pesca excessiva, que vai dizimando as espécies, porque em geral é uma atividade muito focada buscando determinadas espécies que naquele momento valem mais, né? Então, no passado, desde o século XIX, por exemplo, já é relatado a pesca do badejo da garopa na Bahia, que hoje em dia já não é o foco principal, porque já não tem mais tanto peixe dessas espécies. Então, uma vez que as espécies mais valiosas começam a acabar, então começa-se a pescar o que tem, que passa a ser valioso. E hoje a principal preocupação para a conservação é a questão da pesca dos peixes papagaio, ou budiões, que tem uma função ecológica muito importante para a manutenção da saúde do Recife e que são a pesca da vez. Infelizmente são muito gostosos também, então... Tá bom. Eu quero agradecer a sua presença mais uma vez, Clóvis, tá aqui no canal Futura, e mostrar para você, telespectador, o site do projeto Coral Vivo, coralvivo.org.br na sua tela. Aqui você conhece todos os detalhes, que projeto é esse, a história do projeto, como eles atuam. Uma boa fonte de pesquisa. Muito obrigada pela participação. Até a próxima, Muito obrigado. Clóvis. Até lá. Na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre um dos momentos mais esperados pelo comércio varejista e também pelos consumidores, a Black Friday. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais também sobre oportunidades de trabalho que surgem nessa época e também dar dicas para você não cair nas armadilhas dos falsos descontos. A gente se vê!